O Manchester City, pessoal, não perdeu nos seus últimos 9 jogos da temporada. E isso leva a crer que, para mim, a vaga na Champions está mais que garantida. Mas, com o andar da carruagem, as rodadas aí vão acontecendo, os jogos vão rolando nessa reta final de Premier League, e eu não duvido que o City possa até terminar com o vice-campeonato. O City venceu na rodada na sexta-feira por 1-0 o time do Wolverhampton com o gol do Kevin De Bruyne, com 270 participações para gol na sua carreira com o City. É um valor muito, expressivo, né? São números muito importantes para o De Bruyne, que está se despedindo do City. Só que é o seguinte, a briga pela vaga na Champions, ela está cada vez mais acirrada, mas o Arsenal gosta de se complicar também, porque perdeu na rodada para o time do Bournemouth pelo placar de 2-1, e agora a vantagem entre Arsenal e City, faltando 3 rodadas, é de apenas 3 pontos. Isso deixa o futuro dos Gunners um pouco incerto diante de uma decisão na Champions League contra o PSG, no qual precisa ganhar em Paris para estar na final da Liga dos Campeões. O Arsenal perdeu 21 pontos entre equipes ali do topo da tabela nessa temporada, e também de times que também brigam ali na parte intermediária da tabela. Realmente o Arsenal teve aí uma temporada de altos e baixos, não é verdade? Claro que a Liga dos Campeões acabou virando um chamariz depois dos Gunners terem eliminado o Real Madrid naquele absurdo 2 jogos que tivemos, em que o Arsenal foi muito bem diante do Real Madrid. Isso é inquestionável. Só que o que acontece? O Arsenal, diante dessa briga com o City, vai ver como vai se comportar nesta reta final, e os duelos são bem interessantes. O Arsenal tem Liverpool, tem Newcastle e encara o Southampton na última rodada, o Southampton já rebaixado. Então o City pode ter ali uma oportunidade. O City, por mais que não venha jogando, agradando, não venha tendo um futebol tão vistoso, vem ganhando muita força. Não vem sendo um time brilhante, mas vem somando importantes resultados. E todo mundo está falando, depois que o Guardiola reatou com a esposa, que havia se separado, o City começou a ganhar. Isso é totalmente uma curiosidade tola, porque na verdade o City já vem jogando um futebol interessante, né? Já vem tendo resultados interessantes no campeonato desde a eliminação precoce na Liga dos Campeões. Só que agora é muito tarde, porque a competição da Premier League, na verdade, não houve uma disputa ferrenha pelo título. O Liverpool nadou de braçadas, foi um domínio muito amplo do Liverpool, praticamente do começo ao fim do campeonato, né? E o City, que vai aos pouquinhos ganhando essa confiança, vai somando importantes pontos. E o Arsenal, que nos últimos 5 jogos da Premier League ganhou apenas um, vê o City no retrovisor, faltando 3 rodadas. E eu falo, o City sempre vai ter o quê? O punch de ser uma equipe favorita a conseguir vaga em competições europeias, por mais que não tenha conseguido brigar com o Liverpool pela corrida pelo título da Premier League. Isso vale também para o Arsenal, que também fez uma temporada bem abaixo, né? O Arsenal com 13 empates, 4 derrotas e 18 vitórias, é um dos times que mais empatou na Premier League dessa temporada, só perde para o Everton. O Everton empatou na rodada contra o Ipswich, o 15º empate do Everton na competição. Então, o que acontece? Um time que empata 13 vezes não merece ser campeão, essa que é a verdade. E já o City, que teve 9 derrotas na Premier League, maior número de derrotas numa edição de Premier League desde que Guardiola chegou ao clube, né? Isso nós estamos falando de muito tempo atrás. É um City que aos pouquinhos vai ganhando um pouco de forma. Como eu disse, não é um futebol maravilhoso, mas é um futebol muito seguro e não vem dando
sopra pro azar. O City nos últimos 5 jogos vem de empate contra o United 0-0, vitória contra o Crystal Palace por 5-2, vitória sobre o Everton fora de casa por 2-0, um jogo duro, difícil, com gols no final. Teve uma vitória contra o Aston Villa com gol no último minuto do Matheus Nunes e também agora essa vitória magra por 1-0 diante dos Wolves com o Kevin De Bruyne, encerrando a sequência de 6 vitórias seguidas do Wolverhampton. O Wolverhampton é um dos times que mais ganhou no segundo turno, é o time que mais venceu jogos na temporada, é o terceiro time com mais vitórias na Premier League desde que Vitor Pereira assumiu o clube em dezembro do ano passado, 22 de dezembro, muito próximo ali do Natal. O City, pessoal, por incrível que pareça, vai estar sim na próxima edição de Liga dos Campeões. É o grande chamariz que a Premier League traz nesse momento. A rodada ainda está rolando, muita coisa pode acontecer. Então nós temos Chelsea, Nottingham Forest, o próprio Newcastle, o Arsenal, o City se degladiando nessas próximas rodadas. E quanto mais vai se aproximando o final da Premier League, mais a emoção vai tomando conta, porque o Arsenal com 67 pontos já não tem assim uma situação tão confortável quando vê os seus rivais se aproximando. Lembrando que o Newcastle ainda joga na rodada, o Chelsea também vai atuar também nessa jornada, então isso complica muito. Agora, o City, por tudo que teve na temporada, né? As lesões, os problemas físicos dos jogadores, a saída do Kyle Walker, que já não vinha performando muito bem, claro, a insistência, né, de manter o mesmo elenco que ganhou 4 títulos ingleses nos últimos anos e que ganhou uma Liga dos Campeões e que esses jogadores medalhões que por muito tempo fizeram um trabalho muito importante de competitividade dentro do Manchester City já não performaram da mesma forma nesse ano. E para mim, o ponto mais crucial é o Phil Foden, que é jovem, é o jogador que foi craque da temporada passada da Premier League com 19 gols e dando muitas assistências. E dessa vez o Phil Foden não foi nem sombra do que foi na temporada passada e o time do City está se virando como pode, né? Então é uma situação complicada. A lesão do Rodri pesa também, porque é um cara que era o termômetro do time, é o cara que ajudava o time sem a bola, criava oportunidades com a bola nos pés, era um time que via como o Rodri ali um cara que ajudava a articular jogadas ao lado dos outros jogadores, como De Bruyne, como o próprio Bernardo Silva e entre outros. Teve também essa lesão do Haaland, que ainda está passando por uma situação que vem perdendo jogos importantes nessa reta final. E é claro que a gente sabe que mesmo com esses problemas, mas o City, na verdade, não desempenhou como um todo um grande futebol para estar, na verdade, nessa posição de brigar pelo título. O Liverpool foi o mais competente, mas mesmo assim, o Guardiola conseguiu buscar forças dentro de uma Copa da Inglaterra, o time foi progredindo e conseguiu resultados importantes, eliminando o Forest na semifinal e vai pegar o Crystal Palace na grande final no dia 17 de maio. Vai ser bem interessante ver o City podendo encerrar pelo menos a temporada com um título. É o grande favorito para vencer, evidentemente. Mas o Palace, que fez uma temporada de muita recuperação depois de um início muito ruim, que todo mundo colocava o Crystal Palace em dúvidas que como que seria esse Palace na temporada, se ia brigar para não cair, com a perda do Olise, principalmente, que era um dos atacantes mais influentes da equipe, foi para o Bayern de Munique, e o Oliver Glasner se manteve no comando e conseguiu reestruturar o time para fazer o Crystal Palace ser um time de meio de tabela na Premier League. O City ainda tem esses 4 compromissos até o final da temporada. Muita coisa pode acontecer. O City, pessoal, vai trilhando um caminho de futebol seguro e é claro que a gente vai trocando essa ideia aqui com vocês. Próxima rodada do City, dia 10 de maio contra o Southampton.
favoritaço para ganhar. Depois tem a final da Copa da Inglaterra contra o Palace, joga em casa contra o Bournemouth e encerra a temporada contra o Fulham. Ou seja, o City tem totais condições de vencer os 4 jogos que lhe restam para acabar a temporada. É um time que voltou a ter um pouco mais de segurança, não tem o brilhantismo, mas tem a segurança e quem sabe o City que, por mais que a gente fale aqui, não foi o mesmo, é um City que teve muitas dificuldades, muitos problemas, mas que vai terminando a temporada de forma honrosa e pode roubar a segunda colocação do Arsenal se o Arsenal não tomar cuidado, porque o que a gente está falando aqui do Arsenal é muito importante. O Arsenal tem desperdiçado muitos pontos nessa temporada, né? 13 empates é muita coisa, né? Além das 4 derrotas que o time sofreu na temporada. O foco do Arsenal agora nesse meio de semana com a Liga dos Campeões. Vamos ver o que vai acontecer. É um jogo na França, a vantagem é mínima, tudo pode acontecer, mas o Arsenal tem que tomar sim um certo tipo de cuidado, porque o City vem logo aí. Deixe seu like aqui, deixa a sua inscrição e vamos ver como que vai acontecer, como essas equipes vão se performar para garantir essas vagas restantes da Liga dos Campeões, que está muito interessante, beleza? Eu volto em breve com mais um vídeo. Tamo junto, até o próximo conteúdo por aqui. Valeu!